Olá, quero saudar a todos com a paz do Senhor. E no vídeo de hoje eu gostaria de deixar com vocês um versículo que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. É o versículo de número 17, em que a Bíblia nos diz assim: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que se encontrava em Roma, fala acerca da fé. E no versículo anterior, no versículo 16, ele começa a fazer uma série de questionamentos. E um dos questionamentos é: como crerão se não ouviram falar? Então, quando o apóstolo Paulo faz menção acerca da fé, ele está se referindo especificamente à fé em Deus. Eu sei que hoje, na nossa sociedade, muitas pessoas costumam falar acerca da fé. Dizem que têm muita fé, que acreditam muito, mas poucas vezes essas pessoas fazem menção àquilo em que elas acreditam. Simplesmente acreditam em algo ou creem que algo vai acontecer. Mas a fé verdadeira, a fé da qual o apóstolo Paulo fez menção aos romanos e da qual nós hoje fazemos menção, é a fé em Deus, é a fé na palavra de Deus e naquilo que Deus tem preparado para toda a humanidade. E nesse versículo específico, o apóstolo Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então ele põe dois pontos muito importantes. Primeiramente, a fé é pelo ouvir. Ou seja, para que uma pessoa ou um grupo de pessoas venha a crer no Evangelho e na palavra de Jesus, o primeiro passo é que essas pessoas venham a ouvir acerca da palavra de Deus. Nós temos alguns exemplos na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de pessoas que não ouviram a palavra de Deus, mas creram pelo fato de que Deus se manifestou particularmente a elas. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente pode ver a vida de Abraão. A Bíblia conta que em determinado momento da sua vida, Deus chamou Abraão, dizendo que ele era para sair da sua terra e também no meio da sua parentela. Então Abraão não conhecia o verdadeiro Deus. Abraão não tinha o entendimento do que era a vontade de Deus para a sua vida até o dia em que Deus falou abertamente com ele. E no Novo Testamento a Bíblia fala que no momento que Deus ouviu Abraão, ele creu e isso foi imputado a ele por fé. Então ele não precisou ouvir para crer, porque ele teve uma experiência particular com o Senhor. No Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso, porque o apóstolo Paulo não ouviu a pregação da palavra de Deus. Pelo contrário, ele perseguia os cristãos, ele perseguia os seguidores de Jesus. E ele teve a sua conversão quando estava indo a Damasco para prender alguns cristãos e, quem sabe, até mesmo matá-los. Em meio ao caminho, ele viu um forte resplendor, uma forte luz que o envolveu, e Jesus falou diretamente com ele. Então ele não precisou ouvir a palavra de Deus, porque ele teve uma experiência própria com o Senhor. Mas hoje a coisa é um pouco diferente, porque antes de subir aos céus, Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e aqueles que crescem e fossem batizados seriam salvos. Então Jesus nos deu uma ordenança clara dizendo que nós devemos pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo disse aqui que a fé vem pelo ouvir, ou seja, como nós vamos esperar que as pessoas de hoje tenham fé se elas não virem a ouvir o Evangelho de Cristo? Essa é a nossa principal preocupação. E você pode ver hoje muitas pessoas, como eu falei anteriormente, que dizem ter fé, mas que nunca leram a Bíblia. Então a gente percebe que essa fé talvez não seja a fé verdadeira, a qual o apóstolo Paulo faz referência, e a fé que a Bíblia tanto fala.
a fé no Deus vivo, no Senhor dos exércitos, no Rei do universo. Essa é a verdadeira fé. Então, para que as pessoas alcancem essa fé, primeiro elas precisam ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ainda não leu a Bíblia Sagrada, quem sabe hoje você pode até ter fé, mas a tua fé não está baseada no Deus verdadeiro, no único Deus que existe na face da terra. Quem sabe você até ouviu alguém falar, mas você não medita nas palavras do Senhor. Porque existem hoje tantos líderes religiosos que enganam multidões. É pelo fato de que as pessoas simplesmente creem na palavra desse líder, mas não buscam embasamento na palavra de Deus. Por isso hoje nós vemos tantas seitas e tantas heresias crescendo e tomando forma no nosso país e também no mundo. Mas Deus nos deixou uma ordenança, e aqui o apóstolo Paulo refletiu acerca dessa ordenança, dizendo que a fé, ela vem no momento que a gente ouve a palavra de Deus e também medita nela. Então, se você ouve a palavra de Deus, medita nela e coloca ela em prática na sua vida, você está seguindo a fé verdadeira. Mas se porventura você diz ter fé, mas nunca leu a palavra de Deus ou nunca ouviu falar acerca do Evangelho do Senhor Jesus, quem sabe a tua fé está baseada em algo que não é real. Mas eu quero dizer para você hoje que Deus é real, é verdadeiro e é muito poderoso. E se você quer ter a fé verdadeira na sua vida, a Bíblia Sagrada está à sua disposição. Se você é um cristão fiel e fervoroso, vá cumprir o ID do Senhor. Fale acerca do Evangelho, fale acerca das boas novas do Senhor, mas de alguma forma cumpra o seu papel, alcançando a fé verdadeira ou então manifestando a fé verdadeira a esse mundo que tanto precisa. O mundo jaz em trevas e o Senhor Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Leve a luz e espalhe a fé verdadeira àqueles que verdadeiramente precisam ser alcançados. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até a próxima palavra, em nome de Jesus.